Olá, Paulo. Parabéns pelo primeiro ano do podcast Cavalgadas. Hoje nós somos os teus entrevistadores e o que queremos conhecer e saber um pouco mais de ti é de onde nasce essa paixão pelos cavalos, quais foram tuas primeiras experiências equestres, tuas viagens nacionais, internacionais e onde surge a ideia de criar então uma agência brasileira de turismo equestre. Estamos curiosos por saber. Conta aí, Paulo. Com relação à sua segunda pergunta, né, como surgiu, como veio a ideia de criar a primeira agência de cavalgadas no Brasil, primeiro dizer o seguinte, que todo pioneirismo, né, gera dificuldades. Quer dizer, o começo foi muito difícil, porque quando você vai começar uma coisa que não existe ainda, quer dizer, você vai criar alguma coisa para um mercado que ainda não tem. Quer dizer, tinha pessoas que gostavam de cavalos, que gostavam de cavalgar, mas não existiam... as pessoas não tinham essa opção de comprar viagens a cavalo, né? Tinha alguns lugares, alguns muito poucos, pioneiros, no Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo, no Pantanal, que faziam cavalgadas e vendiam cavalgadas as suas cavalgadas nas suas regiões, né? Aonde que você estava, que você viu cavalgadas no Uruguai? Não. Conta essa história, que eu acho que é uma história que ilustra bem o começo Sim. A faísca da ideia de fundar uma agência, de desenvolver roteiros pelo Brasil. Acho que essa história é bem legal de ser contada. Então, na realidade, eu sempre que fazia alguma viagem, eu procurava incluir uma cavalgada, né? Seja no Brasil ou fora, né? Viagem de férias. Eu era um consumidor, mas não existia essa opção muito fácil. E eu não lembro exatamente a data, mas é cerca de 20 anos atrás, eu fui fazer uma viagem para Galápagos. E o Equador é um país que tem cavalgada, mas não tem a tradição da América do Sul, vamos dizer que tem, como tem a Argentina, o Chile, o Brasil, o México. Então eu não fui para o Equador pensando em cavalgada, né? Eu fui para uma viagem de turismo específica em Galápagos. Só que Galápagos é uma ilha que fica a 1.400 quilômetros mais ou menos do continente, e você tem um voo específico para lá, e eu, enquanto estava esperando esse voo, cheguei em Quito, no aeroporto, eu tinha um tempo de espera, não lembro agora, mas tipo 1 hora de espera. E eu rodando no aeroporto, tinha lá um setor de turismo, e aí eu ali, só, vamos dizer, como quem não quer nada, ali, vendo as opções que tinham e tal, e quando eu vi uma oferta de cavalgadas no Equador, oferecido por uma inglesa. Aí eu vendo aquele folheto, conversei com a pessoa ali, o atendente, não da cavalgada, o atendente do setor, de promoção de turismo ali do Equador. Eu vi que ela promovia a cavalgada no Equador e no Uruguai, uma inglesa, Sally. E aí aquilo me intrigou, né? Puxa, mas promover no Equador e no Uruguai e o Brasil todo no meio, quer dizer, o Equador é um negocinho desse tamanho aqui, se pegar o mapa da América do Sul, né? O Uruguai, o Equador e o Brasilzão todo no meio. Aí eu liguei para ela, por sorte consegui falar com ela, falei, por que você oferece no Equador e no Uruguai e não oferece no Brasil? Ela falou, porque não tem. Como não tem? O Brasil tem mais cavalos do que toda a América do Sul junto, né? Quantidade. Tem diversidade, clima, beleza, raças. Tem tudo, raças. Não, mas não tem dentro dos padrões de qualidade, de segurança, dos padrões exigidos pelo mercado internacional. Na realidade, ela vendia na Europa, Estados Unidos, ela vendia para o mercado internacional, vendia o Equador e o Uruguai. Aí eu fui para Galápagos e tal, e comecei a pesquisar o assunto. Aí eu vi que existiam empresas na Europa, França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, que vendiam cavalgadas no Uruguai, no Peru, no Equador, na Argentina, no Chile, e não vendiam no Brasil. Ou seja, eu vi que tinha um mercado para vender cavalgadas no mercado internacional e o Brasil estava fora. E eu vi nisso uma oportunidade de unir o útil ao agradável.
Voltando um pouquinho, voltei de Galápagos, parei em Quito, fui fazer a cavalgada, fui conhecer, vi como funcionava e depois pesquisando, já tinha nessa época a internet, pesquisando, vi as agências, quer dizer, na Inglaterra tinha uma agência que hoje tem 35 anos, na época tinha mais ou menos 15 anos, vendendo só viagens a cavalo no mundo. Nos Estados Unidos tinha uma que vendia já há 20 anos, tinha na Alemanha, na França, e todas elas vendiam 5 países da América do Sul, menos o Brasil. Aí eu comecei a pesquisar o assunto, eu na época trabalhava com outra atividade, com uma editora de turismo, mas na área editorial. Ou seja, eu estava já no turismo, mas no mercado editorial. E aí, pesquisando o assunto, eu vi que, poxa, é uma oportunidade. Eu tinha condições na época, né, os filhos já estavam fora de casa, quer dizer, eu tinha condições de desenvolver um trabalho que geraria investimento e tempo sem retorno durante um bom tempo. Eu tinha essa condição e aí resolvi apostar nisso. Criar a primeira agência de viagens a cavalo do Brasil, mas isso voltado para o mercado internacional, porque não existia o mercado brasileiro, né? Então, foi difícil, porque foram quase 3 anos trabalhando, vamos dizer, 1 ano especificamente só trabalhando, pesquisando, organizando roteiros, aí eu vi a dificuldade, eu vi o porquê que não existia no Brasil. Quais foram os primeiros roteiros? Pantanal, eu percorri todo o Brasil. Eu fui do Marajó ao Rio Grande do Sul, pesquisando o que existia de cavalgada funcionando, né? Como funcionava, tinha a questão de segurança, de qualidade, de animais, tudo, né? O roteiro, percorri quase todo o Nordeste, procurei lá, vamos dizer, comecei na Ilha do Marajó, Nordeste, Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, até o Sul, e aí no centro cheguei a fazer a Chapada dos Guimarães, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, Pantanal no Norte e no Sul, né? Pesquisando o que existia, o que podia ser feito. E realmente não é muito difícil de fazer, porque atender, quando você tinha cavalo, você tinha que ter cavalo, roteiro, guia, hospedagem, refeições, tudo dentro de um padrão, tudo dentro de que é o que o mercado internacional oferecia. E os nossos concorrentes, principalmente a Argentina, aqui nosso principal concorrente na América do Sul. Mas eu vou ler uma frase aqui. Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força de sua alma, o universo conspira a seu favor. Então, eu tive essa conspiração ao meu favor. Eu acreditei, tinha obviamente a condição de me dedicar a isso, que não é uma coisa que todo mundo pode, né? Eu tinha a condição, vamos dizer, de tempo e recursos, e me dediquei a isso de corpo e alma. Primeira coisa que eu fiz, eu fui visitar uma maior agência inglesa, que foi meu parceiro durante muitos anos, e conversar com ela, porque vamos ao Brasil e tal. Não, tenho interesse, mas eu preciso de um produto de qualidade. E como fazer isso? Ela falou, learn with the best practices. Aprenda com as melhores práticas. E aí eu fui, ela me deu, vamos dizer, o rumo. Vá fazer um safari na África, vá fazer uma cavalgada na Argentina e faça uma cavalgada na Espanha. E por que isso? Porque a Espanha é o principal destino do europeu. Porque é perto, porque é um destino que vamos dizer, eles estão lá, principalmente o europeu do norte, da Alemanha, da Inglaterra, da França, está com neve, com frio, eles vão para a Espanha, que é fácil, barato, perto, e então é um destino muito forte do europeu. Na África, porque também é o destino principal do europeu, os safaris, mas a qualidade dos cavalos, da qualidade todo dos serviços, segurança, tudo. Os safaris da África têm
tem um nível de qualidade altíssimo em todos os sentidos, né? E a Argentina, porque o nosso ela sabia, vai ser o teu principal concorrente. Nós vendemos muito bem a Argentina. E também cliente, né? Sim. Então, na Argentina eu fui numa inglesa que foi casada com um argentino, o argentino morreu, ela assumiu a estância e você vai lá, ela era uma argentina, né? E tocava com muito sucesso uma cavalgada na Patagônia Argentina. E eu fui fazer isso, só que eu fui de uma forma como cliente e como organizador, ou seja, quem me recebia sabia que eu estava lá para isso. Então eu via os bastidores todos, mas eu cavalgava o dia inteiro, almoçava, tomava café com os clientes. Quer dizer, os clientes deles. Então eu estava com alemão, francês, inglês, americano, cavalgando o dia inteiro, tomando café, almoçando, jantando. Mas eu acordava antes e eu ia ver os bastidores, eu ia ver como eles estavam organizando a sela, organizando os cavalos. Eu via a cozinha, eu via todos os bastidores. Então eu estava tendo aula, né? E com isso eu pude saber o que o mercado pedia, porque eu estava conversando com os clientes, eu via o que eles falavam durante o almoço, durante o jantar, durante a cavalgada, o que eles gostavam, o que eles não gostavam, e eu estava aprendendo. Você era um cliente infiltrado ali, né? Estava aprendendo Isso, learning, aprendendo com as melhores práticas. E aí voltei para o Brasil com essa primeira instrução e comecei a organizar os primeiros roteiros. E montei os primeiros roteiros, Pantanal, no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul e uma de praia na Bahia. E aí tive um apoio do Ministério do Turismo em Embratur na época, fiz um projeto grande e convidei, na época, 10 agências dessas para virem conhecer esses roteiros. Na época vieram dono de uma principal agência da França, da Inglaterra, da Alemanha veio também, do Canadá, da Austrália, e ficaram 15 dias comigo. Eu e eles, 15 dias percorrendo esses roteiros do Brasil. Aí esses 3 roteiros inicialmente? Não, foi Pantanal, foi Bahia, foi Rio Grande do Sul, foi São Paulo e Rio de Janeiro. E aí eu tive uma universidade em curso intensivo, porque você imagina, você está do café da manhã até de noite com donos, pessoas que só fazem isso, que estavam ali me dizendo, Paulo, isso, certo, errado, faz isso, faz aquilo. Ou seja, ao mesmo tempo em que você aprendia como organizar, como montar uma cavalgada como produto para venda, você tinha um insight de todos os vendedores desse produto, que eram os donos de agência ali ao mesmo tempo, testando o teu produto conforme você ia criando e adaptando ele. Que eles iriam vender. Que eles iriam vender, exatamente. Então eu vou dar um exemplo. Quando cheguei no Pantanal, os donos da fazenda sentaram, nós estávamos tomando café, almoçando, nós numa mesa e os donos da fazenda na outra mesa. Eles falaram, não, nós queremos conhecer a cultura local. Se ele fala inglês ou não fala inglês, ele está com a gente. O nosso espanhol que você foi lá, ele não fala inglês, mas ele se comunica. Então, eu quero interagir com a cultura local. Nós não estamos aqui o turismo é um turismo de experiência. Então, naquela época, hoje está muito comum você falar turismo de experiência, mas isso há 20 anos atrás não existia essa frase, né? Então, esse é um exemplo muito simples, mas tem vários exemplos, né? Outro exemplo, outra coisa importante é o bem-estar animal, né? Quer dizer, a cultura. Então tem uma série de detalhes aí que eu não uma série de detalhes que a gente vai percorrer nas próximas perguntas, né? Tem pergunta só sobre bem-estar animal. Isso. Então, e aí começou, não existia o site Cavalgadas Brasil, comecei vendendo para fora e aos poucos eu fui criando. Falei, bom, mas se existe o Brasil, o brasileiro tem a quarta quantidade de cavalos do mundo. Tem muita gente que tem paixão por cavalo. Eu vivi isso a minha vida inteira. Então, eu tenho amigos que também. Por que não oferecer para eles essa oportunidade? Quer dizer, que o safari maravilhoso que eu fiz na África, as pessoas nem sabem que existia essa oportunidade. Fazer um safari na África, cavalgada Patagônia Argentina. Eu antes não tinha toda essa noção.
Então, vamos oferecer isso para o brasileiro também. E oferecer também essa oportunidade de cavalgar no Brasil. Né? As pessoas, a maioria cavalgava com seus amigos, ou ia visitar um amigo num lugar, no outro. Então, comecei a dar os primeiros passos das Cavalgadas Brasil para vender para brasileiros. Ao mesmo tempo que eu vendia para estrangeiro. Mas, como todo negócio, você precisa ter, não posso ficar 10 anos, né, só botando dinheiro. Então, comecei tendo o retorno com os estrangeiros e comecei a vender para os brasileiros muito devagar, muito engatinhando, e foi criando um mercado com brasileiros. E, ao mesmo tempo, eu, obviamente, não só por querer aprender, mas como faz parte do meu ser, de querer, vamos dizer, cada vez mais conhecer as culturas equestres. Eu tenho muita paixão por cultura equestre. Né? Então, aquele primeiro obrigação, aquelas primeiras 3 viagens que eu fiz por obrigação, vamos dizer, de aprender com as melhores práticas, eu não parei mais. Todos os anos eu fazia pelo menos 3, 4, 5 cavalgadas internacionais. E com isso, cada vez aprendendo mais. Né? E cada vez novos destinos, a África mesmo, que foi uma paixão, eu fiz 15 safaris diferentes nos vários países, né? Namíbia, Botsuana, Zimbábue, Quênia, África do Sul. E aí a América do Sul, começando a percorrer, a América do Norte, a Europa, e cada vez viajando para um destino e conhecendo e aprendendo, e aí ofertando eles para os brasileiros. Né? Então, esses destinos eu estava aprendendo, mas eu estava conhecendo em detalhes para poder vender e selecionar, né? O que eu iria oferecer para o mercado brasileiro.